Aleluia! Cumprimento a igreja na paz do Senhor, os amados irmãos ouvintes, leitores, simpatizantes ou não do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer uso das Escrituras agora nesse momento para a nossa reflexão e meditação da Palavra de Deus, que se encontra na Epístola de Paulo a Timóteo, na primeira Epístola de Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2 e o versículo 8, para uma rápida reflexão da Palavra de Deus, que diz assim: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Dizem por aí as boas línguas que a oração é a chave da bênção, e o crente que muito ora tem vitória. Quanto mais oração, mais bênção, que o crente tem que andar de joelho, que tem que levantar suas mãos, clamar em alta voz. E esse versículo 8 do capítulo 2 da Epístola de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, fala exatamente sobre este assunto. Nós, os denominados cristãos evangélicos, entendemos bem, compreendemos do poder da oração e da necessidade que a igreja tem de ter uma vida em oração. Porque sabemos que a partir do momento que alguém abandona a vida de oração, esta mesma pessoa passa a sofrer um distanciamento de Deus, um distanciamento do Espírito Santo, indo a passos curtos ou passos largos em direção a uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. No versículo 8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Qual é o lugar que devemos orar? Em todo lugar. Porque a oração, ela não pode ser confinada somente ao templo. Não podemos confinar um momento, uma vida de oração somente nos encontros da igreja ou no nosso lar. Mas o apóstolo Paulo, sabiamente direcionado, guiado pelo Espírito Santo de Deus, eles querem que os homens orem em todo lugar. Orar no seu quarto, portas trancadas, orar em silêncio, cujo qual só Deus, o Espírito Santo de Jesus, ouvirá suas petições. Um clamor em silêncio, muitas vezes, vale muito mais do que muitas palavras estrondantes, como os fariseus faziam. E aí o apóstolo diz: quero, porém, que os homens orem em todo lugar. Muito bem, devemos buscar a presença de Deus em espírito e em verdade. Foi a resposta que gerou mais revelação, não só para a vida daquela mulher, mas também para a igreja de todos os tempos. Vocês adoram o que vocês não conhecem, que é a situação desta igreja odierna, que adora, porque adoram aquilo que não conhecem. Mas a verdadeira igreja, a comprada, remida pelo sangue de Cristo, aquela pelo cujo qual ele morreu para redimi-la de uma vida de pecado, esta igreja, ela conhece verdadeiramente aquele cujo qual morreu por ela. E a revelação daquela mulher também é para nós, porque Deus procura
os verdadeiros adoradores. Não é só quem adora em casa, não é só quem adora na igreja, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, né? Combinando com o que o apóstolo falou, dizendo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Precisa haver oração, ou oração em voz alta, um clamor audível, perceptível aos ouvidos humanos, ou um clamor da alma em qualquer lugar que você estiver, em qualquer lugar que você se encontra. Mas precisamos, mais do que nunca, nesses últimos dias que antecedem a vinda eminente do Filho de Deus, para raptar, para buscar a sua igreja, precisamos ter uma vida de oração ou em oração. Quero, pois, que os homens, todos os homens em todo lugar, orem. O que mais? Levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. E aí a parte B do versículo 8 diz: levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Às vezes nós já presenciamos pessoas com as duas mãos estendidas para cima em pleno culto. Chega a saliva caía no canto da boca, com um clamor exacerbado, exagerado, que parecia ser um clamor de fé, que parecia ser um clamor em prol da igreja, que parecia ser um clamor de arrependimento de pecado, mas era um clamor contra alguém ou contra alguns. Era um clamor para que Deus pudesse entrar com providência na sua causa contra outras pessoas. Seria questões pessoais ali exposta em um clamor, imbuído de ira, imbuído de contenda, de maus pensamentos, maus desejos, sentimentos maliciosos. O apóstolo Paulo nos exorta e adverte a não fazer esse tipo de clamor. O nosso clamor é pela nossa vida, pela nossa libertação, pela nossa salvação. O nosso clamor deve ser pela nossa família, pela libertação, pela salvação da nossa família. O nosso clamor deve ser feito em favor da igreja, em favor dos salvos, em favor daqueles que estão buscando a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso clamor deve ser em favor das almas, deve ser em favor daqueles que jaz agora no mundo sem Deus, sem paz e sem salvação, daqueles que um dia estiveram na casa do Senhor e hoje estão afastados e hoje estão desviados. Nosso clamor deve ser em favor daqueles que estão na igreja se arrastando, que já morreram espiritualmente, para que Deus venha reavivar, para que Deus venha trabalhar poderosamente na vida deles e colocar novamente diante do altar. O nosso clamor deve ser em favor daqueles que neste momento estão fracos, andando de joelhos, se arrastando, mas estão ainda na presença do Senhor, para que o Senhor os fortaleça, dê força, ânimo, coragem, para que o Senhor aumente a sua fé. O nosso clamor deve ser por aqueles que estão nos guetos, nos becos, nos antiprostituição, para os que estão viciados nas drogas, no álcool,
na jogatina, nas prostituição, no adultério. Nosso clamor deve ser em favor daqueles que estão nos hospitais, agora entubados, respirando através de aparelho cuja medicina já contou seus dias. O nosso clamor deve ser pelos pais, pelas mães, pelos filhos, por toda a parentela que clama agora, que buscam o auxílio, a presença de Deus, e não clamor com ira, e não clamor com contenda, e não clamor por inveja, e não clamor por ciúme, mas um clamor que verdadeiramente possa ser aceito, recebido por Deus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.